está tentando encontrar o ponto X desta questão, analisando os mínimos detalhes desta situação, enrolado em uma teia de perguntas, se movendo entre o que e o porquê, ajuntando as peças do quebra-cabeça pra depois ver o que vai fazer. Esta reação é tão normal e acontece quando a gente está na prova. Mas quem tem as promessas de Deus não morre no vale, não fica na cova. Como Deus pega a semente que está dentro do chão e com a química do céu faz a transformação, faz ela nascer, faz ela crescer, faz ela dar fruto a cada estação. Assim Deus pega o homem que era só um perdedor e com a química do céu transforma em vencedor, e faz guerrear, e faz conquistar. Em todas as batalhas Deus te faz vencer. Assim será com você. Deus vai brilhar na tua vida como o sol que ilumina, para quem te vê saber que Ele é o teu Senhor. Quem te julgava derrotado vai ficar envergonhado quando ver que Deus te exaltou. Muitos ficarão surpresos, confundidos, procurando entender de que maneira isso aconteceu. Mas quem tem noção na vida vai dizer que isto é a mão de Deus. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus mudando a vida dele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus mudando a vida dele. Deus vai brilhar na tua vida como o sol que ilumina, para quem te vê saber que Ele é o teu Senhor. Quem te julgava um derrotado vai ficar envergonhado quando ver que Deus te exaltou. Muitos ficarão surpresos, confundidos, procurando entender de que maneira isso aconteceu. Mas quem tem noção na vida vai dizer: isto é a mão de Deus. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus mudando a vida dele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus mudando a vida dele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus mudando a vida dele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus mudando a vida dele. É a mão de Deus, abençoando Ele, mudando a vida dele. É a mão de Deus mudando a vida dele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus abençoando Ele. É a mão de Deus. Deus que não escolhe a quem quer usar.
Ele chama e capacita, não importa o lugar. Pode vir do norte, sul, do leste, oeste, onde for. O meu Deus não olha a sua cor. Ele é especialista em transformar um pecador em um servo honrado, em um grande homem de valor. Ele já provou que ele usa a quem quer usar. A Bíblia pode nos contar. Quem diria, hein, que de dentro de um poço sairia um governador, de um campo de ovelhas um rei compositor, e de uma mulher estéril um profeta do Senhor. Quem diria, hein, que do ventre de uma baleia sairia um grande pregador, de um cesto de madeira pra Israel libertador, que de uma manjedoura o Salvador do mundo, nosso Redentor. Quem diria que você estaria aqui, por Deus sendo honrado? Quem diria que você ia voltar a sorrir e nessa vida sendo abençoado? Quem diria, ei, teus inimigos vão te aplaudir de pé e saberão que o Senhor contigo é, pois nem o inferno nem a morte podem atingir quando o crente usa a sua fé. Quem diria que Deus ia restaurar você e toda a sua família? Quem diria que você ia ao troféu erguer e bem das cinzas te levantaria? Quem diria, ei, nada pode impedir se Ele te escolheu, nada pode atrapalhar nenhum dos planos seus. Ninguém toca, ninguém fere quando o homem é de Deus. Governador de um campo de ovelhas, o rei compositor, e de uma mulher estéril, um profeta do Senhor. Quem diria, ei, que do ventre de uma baleia sairia um grande pregador, de um cesto de madeira Israel libertador, que de uma manjedoura o Salvador do mundo,